Olá, Oi, boa noite. Mais um Aqui Pode no ar. Obrigada por estarem mais uma terça-feira aqui com a gente. Vamos aos nossos apoiadores. Dalmobile, Art for You, as gurias são maravilhosas e perfeitas para fazer qualquer espaço de vocês. Elas fazem casa, qualquer cômodo, escritórios, lojas, um estúdio de podcast, por que não? E os dados e contatos delas estão na descrição do vídeo, então podem lá chamar elas e pedir um orçamento do espaço que vocês queiram. Isso aí. Antepaste sempre conosco, dessa vez com os cups deles maravilhosos, que vem algo mais individualizado, muito legal. Para eventos fica maravilhoso. Sim, e com esses sanduichinhos também muito legais. Aqui pode! E outra coisa, né? Os nossos looks maravilhosos combinandinhos são da Pin Store, que fica na Padre Chagas 327, loja, não sabe. Mas se vocês entrarem... Vocês vão achar a Pin, roupas lindas acharam. Se vocês entrarem no centro comercial que tem na Padre Chagas 327, vocês vão encontrar a Pin Store com esses looks maravilhosos e também os outros últimos recentes que nós estamos usando aqui no nosso podcast. Agora vamos ao nosso podcast com Helena Santana, Bem-vinda. advogada gaúcha. Um prazer. Meninas, é um prazer enorme estar aqui. Helena, a gente tem uma pergunta inicial para todos os nossos convidados, que é: quem é a Helena? Pois então, eu sou advogada atuante há 33 anos em Porto Alegre. Tenho uma atuação não só aqui no Rio Grande do Sul, mas nos países do Mercosul e em situações que envolvem não só áreas de direito de família e civil. Nós temos uma ênfase muito grande, uma advocacia pro bono, em assuntos que envolvem questões fundamentais, direitos humanos e de todas as naturezas, com alguns leading cases ao longo desses anos. Todos no nosso escritório têm atuado, uma contribuição mais macro, né, pela sociedade, que a gente pode contribuir em termos de justiça. E a gente pode dizer que é uma paixão pelo direito, né? É uma paixão Sim, por... é vocacionada, me sinto vocacionada. Exatamente. Me sinto vocacionada. E de onde que surgiu essa paixão? Meu pai é advogado. Trabalhamos junto por mais de 30 anos, hoje em dia está aposentado, Hélio Santana, o nome dele, numa parceria fantástica, mas desde o início da minha profissão eu nunca tive interesse a concursos públicos. Sempre quis advocacia. Havia, sim, a advocacia, a sensação de liberdade, né, de a gente ter autonomia do que se faz, apesar que a advocacia nos traz uma carga de responsabilidade maior, porque a gente não tem quem suporte isso de forma externa. E como que foi, assim, para te decidir o direito, né? Teve alguma outra ideia, alguma outra vontade antes, ou sempre foi o direito por conta do teu pai? Arquitetura. E só? A arquitetura. Um lugar aqui de arquitetura. Local, assim, eu pensava em arquitetura, eu gostava de desenhar e Legal. resolvi querer arquitetura. Aí, nas vésperas do vestibular, sem nenhuma interferência do meu pai, eu resolvi fazer direito. Eu sempre digo que a gente pode gostar de várias coisas, né, completamente diferentes. A gente escolhe só uma para trabalhar. E as outras, e eu acho que eu tenho uma veia, eu gosto de decoração, eu gosto de diversas coisas que envolvem isso, mas mais um nível mais de prazer. Já chego aqui adorando o estúdio também, Achei né? lindo, achei lindo. Coisa boa. E aí tu, véspera ali, direito. Direito. E aí, durante a faculdade, como que foi para ti escolher a tua área de atuação? A área de atuação, ela acontece muito dentro daquela experiência que tu tens. Tu pode ter uma experiência numa área, não te identificar, passar para outra. O escritório do meu pai era um escritório que trabalhava muito na área civil e direito de família. E a gente vai se identificando, né? Tem áreas que eu realmente do direito que eu nunca atuei, mas que eu não tenho a mínima vontade, como direito do trabalho, algumas situações mais repetitivas, direito tributário. Essa área não me atrai muito. Eu gosto, na verdade, eu sinto uma identificação da matéria de fato, a matéria que lida com as relações humanas, sentimentos humanos, efeitos do direito na vida efetiva. Eu acho que acabei me posicionando nisso. Eu gosto do trato com o cliente, trato de uma empatia muito com o que ele sente, né? E eu sempre digo que o meu maior objetivo na advocacia não é resolver processo, é como eu posso, com aquilo que eu sei, ajudar que aquela pessoa consiga lidar com a sua vida naquele âmbito fora do poder judiciário. Qual é o efeito positivo daquilo, né? Então, tem que haver um sentido do que a gente faz, que é mais do que ganhar uma decisão, ganhar um processo, é um resultado útil, positivo para o cliente.
E eu não sei, eu sou bem leiga nessa questão do direito, né? Mas tu trabalha no júri, né? Sim, eu, na verdade, eu não trabalho no júri. Existe um, um reconhecimento do nosso escritório, né? Meu pai e eu fomos precursores do combate aos crimes de racismo no país. Ele que criou ali, né, o marco aquele que tu comentaste Sim, existe. conosco. Pode Exatamente. contar um Houve pouquinho guerra. sobre. Então, em 1989, surgiu uma situação bastante conflitante, né, preocupante aqui no Rio Grande do Sul, que foi a publicação de livros neonazistas, que todos eram de uma editora chamada Editora Revisão, e que na época havia uma identificação dessa editora com um movimento internacional discriminatório e neonazista, que vem da palavra revisão, que é o movimento revisionista, onde eles buscavam alterar a história da Segunda Guerra, dizer que não existiam campos de concentração, que não teria acontecido genocídio na Segunda Guerra. E aí todas as obras foram publicadas em Capão da Canoa, que era um reduto naturalmente muito frequentado por judeus no verão. E esse escritor nazista editou uma obra sua, fez um lançamento naquele verão. Isso gerou um consternamento dentro da comunidade judaica na época, né? Meu pai era diretor jurídico da Federação Israelita e foi estudar e viu que não tinha enquadramento. Isso eu era recém-formada. Então, estava ali nos bastidores, exatamente, né? Já trabalhava já uns 2, 3 anos no escritório, mas era recém-formada. E aí, como não havia enquadramento quanto àquela agressão, na época nós fizemos um estudo, vimos que a única lei ao longo da história do país ligada ao racismo teria sido a Lei Afonso Arinos. Foi uma lei criada em 1950, né, e uma lei que nunca tinha sido utilizada e que ela especificamente protegia os negros, exclusivamente os negros, e ainda tinha uma classificação daquele crime como contravenção. Na esfera penal, assim, a contravenção eles chamam até o crime anão, né? É um crime que não chega nem a ser crime, né? A contravenção. Ela só foi utilizada essa lei em 1980, quando a Glória Maria, repórter da Globo, negra, foi impedida de entrar num hotel, no saguão do hotel no Rio de Janeiro. Então, ela denunciou essa situação. Foi a única identificação, utilização dessa lei ao longo dos anos. Dali, de 1980 até 1989, não havia nenhuma lei que protegesse qualquer cidadão brasileiro contra esses crimes. E aí surgiu esse escritório e nós vimos que não havia lei de enquadramento. E no crime é o seguinte, né? Não adianta as pessoas se sentirem agredidas se não tem uma proteção do Estado por lei, não tem o que fazer. E aí foi que meu pai teve uma sacada, tinha recém sido lançada a Constituição Federal de 88, que dizia, no capítulo dos direitos fundamentais, que o crime do racismo, existiu o crime do racismo, que era inafiançável, imprescritível, vírgula na forma da lei. E aí meu pai disse, se não temos lei, criaremos uma lei. E aí nós fizemos um estudo, acabamos, foi escolhido um deputado, na época, o Ibsen Pinheiro, que era o presidente da Câmara de Deputados em Brasília, gaúcho, que encampou o encaminhamento desse projeto, virou uma lei, Lei 7716, colocar no Google aí a história dos direitos humanos do país é marcado, todas as histórias através dessa lei. E ali nós criamos que, então, na verdade, racismo era associada à discriminação. Então, definimos que o racismo era incitar, praticar qualquer meio de comunicação social contra raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional. Então, com base na edição dessa lei, ele pode ser processado. O processo demorou mais ou menos uns 4 anos. Em 1995 tem uma sentença absolutória, né? Entendendo que, com base no direito da liberdade de expressão, criação artística e literária, que ele estaria absolvido, que ele poderia editar aquelas obras. E a nossa tese é que, na verdade, o livro era só um instrumento do crime, aquilo não era uma obra literária. E ali o país, na verdade, ainda tinha um ranço, né, do regime militar, da repressão, da proibição de edições de livros, etc. E aí nós recorremos na condição de assistente da acusação, né?
o Tribunal de Justiça e que aí acabou havendo julgamento, terceira Câmara Criminal, né, o desembargador Fernando Mottler, com um parecer brilhante do Procurador de Justiça, que era o Carlos Otaviano Grande de Moraes. E aí nós conseguimos a condenação. Este é o leading case, esse é um marco no Brasil, né, numa condenação por racismo. Sim. Depois, esse nazista entrou com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, meu crime é contra judeu não é raça, então o meu crime não é de racismo. E aí foi, que é considerado, não por mim, mas o Supremo Tribunal Federal, considera um marco histórico nos direitos humanos, porque foi o primeiro grande debate sobre o que se constituiria o crime de racismo. Sim. E foi validada a nossa tese que a associação de racismo equivale à discriminação. Então, tudo que há, a partir daí, no país de proteção aos direitos humanos, é com base nessa lei. Né? E aí, depois houve algumas evoluções, depois foi incluída a injúria racial no Código Penal também, né? como um crime associado ao racismo. Depois, o Supremo Tribunal Federal incluiu a homofobia, a transfobia, enquadrando, mesmo que não havia essa definição na época da questão da sexualidade, como crime de racismo. Né? Então, é isso que nós temos em termos. Então, a minha história, junto ao crime, é um trabalho pro bono nessa construção para uma sociedade maior. E por isso que depois a gente acabou atuando também na assistência da acusação, no caso do júri dos skinheads. Sim, que foi quando teve... Você tinha tido outras experiências de júri ou foi a primeira? De júri foi a primeira. Na verdade, foram vários júris. Sim, né? claro. Como foi essa tua experiência de júri? O tribunal do júri é algo super desafiador, assim, né? E como que foi para ti atuar ali? É um pouco surreal aquele ambiente, o ambiente do júri é um ambiente muito surreal, né? Existe várias roupagens ali, vários personagens, né? As pessoas... É um ambiente, eu não acho um ambiente natural, né? Não, é tudo montado, tudo assim, né? montado, né? Então, a gente chega ali também, a gente como imprensa que chega ali para assistir aquilo, porque a gente parece que, óbvio que não é banalizar, mas parece que a gente ligou a Netflix ali e começou a assistir o negócio. O júri, ele é muito... Como usar uma palavra aqui diferente, né? Enfim, porque tu tem ali toda uma coisa montada, de fato, para acontecer, né? E demanda... Eu acho, a minha avaliação crítica de uma civilista no crime é que subestima muito os jurados, né? Aqueles discursos, aquele tom de voz, aquela atuação, né? Aquela encenação dramática. Tu tem que saber atuar para estar no júri, mas eu acho que os jurados são pessoas comuns que nem nós e conseguem enxergar isso, né? Eu acho que ficou um modelo, existe um modelo que de alguma forma eu não acho aquilo natural. Né? É o formato, julgamento, os jurados são, na verdade, a sociedade ali representada, mas eu acho que esse universo todo construído, eu vejo como uma coisa desnecessária. Assim como o da Kiss, por exemplo, né, que teve uma repercussão, acho que até internacional, né, pelo tamanho do caso principalmente, mas que foi algo que, assim, as pessoas assistiam, gente que não tinha... E que era tão leiga quanto eu, que não, eu vou assistir porque realmente é super interessante. Porque choca, impacta. O fato é que não é o júri. Casos, na verdade, Skinheads também, né? Foi muito... O fato é muito impactante, então as pessoas assistem como se fosse uma série, né? Tanto que até a do caso aqui saiu a série, né? Agora o documentário. Mas o júri foi melhor que a série. O júri, agora vai ter um novo júri, inclusive, né? Eu acho que o caso da Botkiss, existe uma situação que as pessoas não conseguem um pouco dimensionar. Não existe nenhuma previsão legal que abarque a solução de uma tragédia como foi. Não existe. Não existe. Porque não tem nada que seja possível de uma satisfação à sociedade. Não chega a ser não chega suficiente. Não é suficiente. O nosso sistema não tem nenhuma previsão. É isso, né? Essas questões, assim, voltando um pouco à questão da intolerância, no júri, uma das vezes me perguntaram, olha, como é que eu vi essa situação do racismo? Eu traço, geralmente, às vezes, uma pirâmide, né? Porque eles têm aquele racismo estrutural, tem aquele preconceito, nós que temos aqui uma influência muito
da imigração, colonização europeia, comunidades italianas, alemãs, existe um preconceito maior. Às vezes embutido, não é nada pessoal, não é nada contra determinado cidadão. E aí tem depois aquela segunda camada que é a discriminação, que já dá um toque, né? Que aí vem o racismo. Quando a gente chega no caso dos skinheads, que é um crime coletivo contra várias pessoas, acima disso, ali mostra que ali foi a motivação, porque ali o crime é o crime de homicídio. A questão da motivação, que é o motivo torpe, que foi a questão do simples fato que eles estavam portando uma kippá na cabeça, que aquele solidel judeu, não houve nenhum contato. Então, ali é intolerância máxima humana, né? É intolerância à coexistência. Então, acima disso, para mim, só chacinas e genocídios. É o mesmo crime em escala maior. Sim. E, por incrível que pareça, a gente está, passado tantos anos, né? Fez o processo, fez 18 anos, né? E não encerrou ainda, tem fase de recurso. Foram 3 júris. Na verdade, foram 4 júris, um anulado, o outro cancelado. E 18 anos, né? Sofrimento durante todo esse tempo, né? E sem nenhuma resolução. E Pra família. mas As eu acho que próprias pega vítimas, muito também essa função na Kiss, assim, de não ter nada vai, eu acredito que... É muito gigantesco aquela tragédia, né? São questões, assim, muito... Não tem uma resposta. barbárie, uma Sim. morte de mais de 200 jovens. É algo... Não tem... Um momento, num local de lazer, tem resposta. Acho que teve uma outra tragédia semelhante, né? Acho que foi na Sudeste Asiático, né? Que eu me lembro que teve. Também teve numa boate, já ouvi né? falar, Foi uma coisa assim. E pra ti, assim, sendo civilista, atuar num júri, né, criminal, como que foi pra ti esse estudo pra estar lá defendendo as pessoas? Existe uma raiz do direito, né? Que é a raiz, na verdade, de todo ser humano, né? Daquilo que a gente acha certo, errado, justo, injusto. Isso é um sentimento humano, isso é um sentimento. Então, tanto que as pessoas sentem isso e buscam um advogado, e buscam um pleito judicial. Eu, por uma questão de foro íntimo, ao longo da minha trajetória profissional, eu escolhi trabalhar só naquilo que eu acredito. Então, quando tu acredita, e como a raiz do direito, do que é certo e errado, os princípios são os mesmos, eu não tive nenhuma dificuldade, né, de fazer essa transposição, né, para a esfera penal, né? A gente acaba ficando com uma cancha, né, mais de 30 anos de profissão, né? E como é que é agora, assim, uma dúvida, né, que muitas pessoas gostariam de tirar sobre essa questão do crime, né? Tu falou sobre tu trabalhar com o que tu acredita. Sim. Como é que a gente estava comentando antes de começar? Fala um pouco mais sobre isso. Existem advogados de todas as áreas, os advogados criminalistas que atuam na defesa de réus, né? Têm as suas razões de ser. Eu nunca consegui. Eu até tive uma passagem, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre erro judiciário e a sua reparabilidade. Então, quis fazer um tema que não existia, eu tive que fazer uma construção, e logo em seguida saiu a Constituição Federal dizendo que era indenizável, né, os erros da esfera judicial. E aí meu paraninfo da faculdade, que é um criminalista, me liga um dia e diz: olha, Leana, estou aqui com o superintendente dos presídios, né, tem mais de 500 apenados que já cumpriram pena e precisa entrar com uma ação, uma habeas corpus é liberada, e entrar com uma ação indenizatória contra o Estado. Eu, uma advogada jovem, 22 anos, assim, saí com 500 ações de uma vez só. Eu pensei, e eu liguei e disse: olha, muito obrigado, mas eu não quero. Eu pensei em colocar ladrão de galinha na rua da cidade onde eu circulo, tudo bem. É um direito daquelas pessoas serem liberadas, sim. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não me sinto fazendo uma coisa sem me agredir internamente. Então, eu vi ali que ali surgiu uma sensação, poderia me seduzir, né? Jovem, tantas ações. Eu disse: eu não consegui. Então, é meu isso, eu tenho que acreditar. O grau de dificuldade não é o que me atrapalha, muito antes pelo contrário. Quanto situações mais difíceis, mais me instiga, né? Mas eu tenho que acreditar. Não estou julgando, né? Eu não julgo meus clientes, que eu sempre digo, eu não julgo ninguém. Isso
sei o que veio antes, a galinha, se veio o ovo, se eu era assim e eu fui trabalhar e me identifiquei com o que eu faço, ou se foi o inverso. Eu digo que quem sempre julga é juiz. Mas eu preciso acreditar naquele direito que a pessoa se sente velado. E Helena, agora teve até um texto que tu escreveu, né? Que tu tem outra parte da tua vida que são duas Helenas, na verdade. Tem outra Helena. Tem outra Helena que é a Helena que surfa. Existem Nos várias conta Helenas, um pouquinho, Manuel Carlos quase, as Helenas de Manuel Carlos. Nos conta um pouquinho como que foi essa tua paixão, como que ela surgiu. Isso é interessante. Primeiro, é muito de associação do advogado, as pessoas às vezes te enxergam exatamente uma coisa formal, mais careta, aquele ambiente, né? Enfim, atrás daqueles personagens que a gente estava falando, porque às vezes as pessoas nos enxergam com aquilo que a gente faz. Né? Que nem a gente enxerga um juiz, aquele juiz a gente enxerga o cargo, a função dele naquele universo que a gente trabalha, um promotor, etc. Agora, fora o cargo tem uma pessoa. Então, as pessoas acham muito interessante, olha como é que tu é advogado, como é que tu surfa, né? Uma coisa tão descolada, uma coisa tão formal. E mulher também, né? Aliás, é o seguinte... Tanto a advocacia como o surf são coisas que normalmente as pessoas julgam como masculinas, né? Sim. Eu tentei já pensar sobre isso, uma explicação eu não vejo, assim. Eu acho que o futebol também, antigamente futebol era um esporte só de meninos, né? E hoje estamos aí com a Copa do Mundo feminina. Mas assim, eu na minha adolescência, eu fazia faculdade, final de semana eu ia para Garopaba, para Ferrugem, eu era daquele universo ali daquela região ali do Rosa, né? Do Rosa, Garopaba, etc. Então, eu peguei ali a primeira leva do Maribug. Foi quando surgiu, assim. Foi naquele ano que surgiu. Eu tinha vários amigos que eram da Mormaii, laminador da Mormaii, etc, naquela região. E aí uma coisa interessante, assim, tinham duas meninas na época, são duas mulheres. Uma delas é a Tanira Guimarães, que a filha dela é a Tati, aquela que é havaiana, que é campeã mundial de surf, né? Filha dela. E a irmã dela, Andréia. E elas começaram a pegar onda, eu comecei a pegar onda juntos ali e tudo mais, e elas seguiram, se profissionalizaram, tudo mais. Eu aí acabei namorando, meu marido, que era meu namorado, era médico, aí era de outro universo, era lá de Bombinhas, aquela região, mar sem onda, Outra né? praia. Outra praia, outro mundo. Acabei indo surfando para aquele lado, né? Bom, aí passa esses anos, o meu filho resolve querer surfar, eu estava lá em Viraquera, no Natal, no Ano Novo, era pequeno. Olha, quer aprender a surfar? Tem na escola do Capitão Davi, né, no Rosa. Ele disse, só vou se tu for, né? E eu sempre sempre fui aquela mãe que vai na montanha-russa, que gosta um pouco de adrenalina. E fui e me encantei. Ali E logo no Rosa, que são ondas difíceis, né? O Rosa é mar... A Rosa é uma onda mais gorda, assim, dependendo do dia, né? Mas E ali eu me encantei. E ali chega no verão, que há anos a gente vai, todos um grupo de amigos, para lá, para a região de Campo Grande, lá, Mariscal, que tem ondas, né? Aí eu entrei na adrenalina, chegou no verão, assim, eu procurei uma escola de surf, coloquei toda a criançada no surf, os adultos também, uns romperam ligamento, outros... Bom, ficou eu e uma amiga, que é uma psicanalista, que é diretora da Sociedade Psicanalística do Rio Grande do Sul, né? Que também uma coisa bem formal, né? Que foge a isso, né? E é interessante que a minha sensação que eu sinto surfando se aproxima muito daquela alegria de criança, sabe? Aquela alegria. Volta, é uma sensação maravilhosa, né? E no artigo que eu escrevi é muito o que eu sinto, né? Que é um desafio. Quem gosta de desafio, né? Então, são milésimos de segundo onde tem que tomar decisões para a vida. Então, não se dissocia muito do que eu faço. Né? Sim, e tu já é uma mulher mais madura, com a vida já bem, né, no caminho, diria, aprendendo algo novo. Já faz mais de 15 anos, mas a minha percepção é a seguinte, que não tem mulheres no surf, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas eu tenho ido muito para a Praia do Madeiro, que é Rio Grande do Norte, a região da Pipa ali. Lá se vê mais mulheres, né? Sim. Mas aqui no Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é muito pouco. A gente já vê algumas meninas, né?
Sim, Mas no Rio mesmo de que- Janeiro a gente vê bastante. Bastante. Né? Mas mesmo aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê umas meninas entrando numa escolinha, mas a gente não vê as meninas no mar, né? Sim, Né? Agora, por que mulher só pode ir em Moribug deitado e não pode ir numa prancha de surf de pé? É um E tu teve preconceito, muito né? medo pra começar ou foi de boa, assim? Foi de boa, fui Fluido. no espírito pra ser bom. E o teu filho seguiu no surf ou ele... Também surfa assim, o surfista gaúcho assim, É. né? Não é todo dia, né, que Não a é gente todo pode ir. dia, né? E já fiz o ano retrasado, eu resolvi então fazer uma surf trip com as amigas, Ai, que massa. né? legal. Muito legal, fomos lá para a região lá do Rio Grande do Norte, depois fomos para Baía Formosa, que é a região ali onde mora o Ito Ferreira, né? Então, eu acho que esporte é uma coisa que inspira bons sentimentos, né? E o esporte, que é a beira-mar, meu pai velejava, meu pai tinha veleiro. Então, eu acho que dá uma alegria, né? Eu gosto de praia, eu sou pé na areia, né? Que legal. Verão, meu traje oficial não é um salto, é uma havaiana. A melhor coisa. Aqui pode. Pode contar? Pode contar? Pode contar. Vai lá, Helena, nos conte essa história. Bom, o direito, assim, nos surpreende com histórias, assim, das mais Inacreditáveis. inacreditáveis possíveis, né? Aquela história de que de perto ninguém é normal, no mundo dos processos, muito acontece disso, né? Então, alguns processos nos surpreendem com os fatos, assim, parecem histórias de filme. E, na verdade, as novelas que dizem reproduzem muito a realidade, né, da vida real. Eu tive um caso bem marcante, onde havia uma disputa, uma separação de um casal. A princípio não havia nem maiores problemas, com 3 filhos pequenos, os 2 com carreiras internacionais, e, enfim, foram morar no Uruguai e se separaram, voltaram, e ele me procurou e disse: olha, o problema é um pouco maior do que isso possa parecer, né? Eu vindo aqui do Uruguai me consultar em Porto Alegre, uma situação que a minha mulher mora no norte do país, mas a situação, acho que houve alguns problemas, pode haver alguns problemas de ordem psicológica, e isso acontece muito na esfera de família, né? Enfim, aí nós começamos uma disputa das crianças, né? Porque ela teve alguns quadros que ela resolveu dizer que ela está sendo perseguida por órgãos internacionais, mandou e-mails para ministérios, né? E aí passa um tempo, as coisas acontecem, aí ela está na sua cidade de origem, aí ela entra num confessionário na igreja, na paróquia da família, e o padre, né, o judiciário não tinha visto, mas o padre viu que a coisa não estava bem, saiu o padre do confessionário, entendeu? Bem, saiu do confessionário, ligou para o pai dela, disse: olha, a coisa não está bem. Aí o pai foi para lá, ela se trancou no banheiro, aí não havia jeito de sair do banheiro, aí chama os bombeiros para arrombar a porta, e aí estava tudo ensanguentado, né? Não, ela estava viva. Ela tinha arrancado um dente com a mão, porque, enfim, quando um sentimento de perseguição, isso é um quadro psiquiátrico, né? Ela achou que tinham colocado um localizador no dente e arrancou o dente, né? Gente. E aí nós entendemos que a situação daquelas 3 crianças com aquela mãe era um pouco mais complicado. Aí nós entramos numa disputa para buscar a guarda para um pai. Nós temos uma sociedade muito machista e conservadora, né? Por mais que se diga pais e mães têm os mesmos direitos, eram crianças pequenas. E aí nós entramos com uma ação em Brasília, onde a mãe morava, tudo mais, para buscar a guarda para o pai. E só que o pai morava no exterior. Então imagina a dificuldade que nós tivemos para... Bom, aí conseguimos. As crianças foram morar com o pai. Aí histórias homéricas, ela ia visitar, levava spray de pimenta. Meu Deus. Ela tá fazendo terapia, será? Ela fez terapia? Olha, Atualizações. Enfim, ela é ligada a um organismo, ligado aos organismos representativos da sociedade brasileira em Brasília, não vou citar nomes para o órgão, mas enfim, né? Mas eu acho que ela continua. Eu tive algumas informações talvez um pouco congelada na carreira, mas não sei a que fim
A que destino, né? Nossa, Os filhos sim. sobreviveram, né? Ah, que bom. O Meu importante Deus. era Os esse, né? filhos Deu sobreviveram. certo. Mas é umas histórias assim. Eu me lembro que eu fui falar com o juiz em Brasília. Ah, mas porque eu disse, olha, não é eu que tenho que tomar iniciativa, só que tem que decidir, né? Sim, Né? Então, o direito é isso, história de família é muito, né? muito. Muitas Não, a área histórias de família tem muitas tristes, de muitos histórias, né? riscos, né? Essa é uma que eu me lembro, assim, que Tem mais alguma que tu queira? tem várias, mas é uma coisa acrescentar? difícil pra gente reproduzir histórias, E né? Que polir, envolve, Porque que tem muita envolve... coisa que precisa cuidar, né? Sim, uma questão muito de preservação na imagem dos clientes. É só uma história, essa história do padre foi uma Uma história bem... básica. O padre foi. E mais uma coisa, essa mãe teria colocado um de Papai Noel dentro da mala do, do, do órgão representativo Aham. numa viagem exterior, né? Uma pessoa completamente fora dos parâmetros daquilo que a gente esperava, né? Sim. Então, nós tivemos que, na área de família, ter uma atitude, né? Bem difícil, né? Bem difícil. São coisas inimagináveis, assim, que... Não, Bizarro. gente, dá um filme. Não, filme. Vai. Vamos às perguntas? Vamos, Nós temos perguntas, algumas umas perguntinhas, perguntinhas. isso ou aquilo. Certo. Tá, pra Sim, encerrar. Tá. Avançar no tempo ou voltar no tempo? Viver o tempo que se está. Pode ser a terceira? Pode. Isso? Pode. Pode. Adorei. Adorei. É que a gente tem isso ou aquilo, mas a gente sempre acaba A gente sempre se acaba aprofundando em cada resposta. Mas realmente, né? A gente tá muito carente disso, das pessoas quererem correr ou de ter. Não A gente viveu tem que agora, a né? gente viveu agora com a experiência do que a gente tem e com uma Pensando- projeção, né, de uma coisa boa para frente, mas tu viver olhando para frente ou para trás, tu não vive onde tu tá, né? Então, é uma eterna frustração, Aí né? sim que gera os arrependimentos, que gera A gente essa... tem que saber o que a gente busca, né? Uhum. Pontualmente, a vida é feita de pequenos, grandes momentos de alegria, né? Que a gente vai dentro do universo. Eu acho que eu me expandi na resposta, Não, que era uma coisa ou tá outra, ótimo, mas eu era achei que a exatamente via isso, do porque meio é melhor. A gente sempre expande. Expande as respostas. Essa aqui eu vou trocar a segunda parte dela. É surfar ou vamos falar em advogar, pode ser? Os dois, eu acho que a gente escolhe uma coisa para trabalhar ao longo da vida e a gente pode gostar de outras coisas que nos agrega alegria, felicidade, né? A gente não é só uma coisa, né? Nós somos vários por dentro, né? Sim. Pra encerrar, nunca envelhecer fisicamente ou mentalmente? O ideal nunca seria nunca envelhecer nem mentalmente, nem fisicamente, né? Mas isso me traz muito minha avó é uma pessoa muito para cima, muito positiva, e marcou uma vez, ela disse assim, minha neta, eu tenho 80 anos, eu me sinto com 18. Que eu acho que é assim que a gente se sente, né? Eu me sinto com 18, na idade que eu tô, eu acho que daqui a 10 anos também, eu acho que 10 anos antes eu me senti igual, eu acho que a gente se sente internamente igual. Agora tem gente que nasceu velho, né? Tem Gente jovem, velho, espírito velho, com ranço velho, né? Eu acho que o estado de espírito da gente é o que constrói a gente. Eu, enquanto tiver saúde física para surfar, essa praia que eu vou, a Praia do Madeira, uma praia de falésia, então eu tenho que descer a 165 degraus, surfar e subir mais 165 degraus. Então eu acho que enquanto eu puder subir essa escadaria, eu surfo. O dia que começar a apertar os joelhos começar a complicar. Mas eu acho que os dois, né? A gente tem que buscar um equilíbrio, né? Eu não tenho problema com idade. Idade cronológica e física, né? Nunca tive. Acho isso uma libertação e não precisei me esforçar isso. Claro que a gente gosta de estar bem fisicamente. A gente gosta de se olhar no espelho e estar bem. Mas depende do que a gente busca. Né? Eu busco melhor e ficar bem. Beleza. Né? Agora, mentalmente, sim. Ó, só que mentalmente, eu acho que é uma coisa sem limite, né? Sim. O corpo é livre. É livre. Como a gente se sente, é livre. Exatamente. Então é isso, Helena. Foi um prazer Muito enorme, obrigada. Guria. Estou à disposição. Prazer quando te quiser, conhecer. então, Eu já tinha te entrevistado, mas Pra era só... resolver BOs de família. Obrigada por ter aceitado estar aqui conosco. Sucesso. E sucesso para vocês, né? Um Obrigada. espaço maravilhoso. Eu acho que o podcast entrou como uma ferramenta muito boa, assim, de comunicação. É leve, é solto, é natural, né? A gente aprende a cada episódio. A naturalidade é algo, assim, que
que tá pecando, né? Todas essas situações de exposição. Sim, né? é algo muito gostoso que a gente adora fazer, tem prazer de Adorei trazer chegar aqui com várias essa pessoas. sensação, assim, sem saber o que a gente ia falar, né? Qual era o foco do tema, né? Eu acho que a gente é muito programadinho, né? A gente vem sim. com uma conversa bacana, tranquila, né? Que rola o que rola, né? Rola Sim. como é. Né? Essa Eu é uma acho Tem roteiro. Sim, essa é uma das principais ideias da gente ter escolhido não ter roteiro, mas ter algo aqui que a gente... Sim, tem uma razão de ser É. que determinada pessoa é trazida aqui, mas Sim, é um formato, eu acho bom. Acho bom, eu acho que as pessoas conseguem enxergar, não só o entrevistado como o entrevistador, de uma forma da vida como ela é. Né? exatamente, é isso que a gente quer passar. E muito obrigada por ter Obrigada. correspondido Gratidão. também. Gente, obrigada por estarem aqui conosco mais um dia. Nos sigam nas redes sociais, sigam teu @, no Insta. Helena Santana, Muito bem. E você Com já 2 conhece? N's. com 2 Com 2 N's. N's. E Helena com H. Já nos conhecem aqui, todas as nossas redes, nossos apoiadores, Antepast, Dalmobile, Arg4U, Pin Store. Pin Store também. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.